Você provavelmente já ouviu falar de São Tomás de Aquino. Sabe da importância dele para a Igreja Católica? Eu sou Júnior Alves, missionário da comunidade Canção Nova, e hoje iniciaremos uma grande jornada, onde falaremos da importância da filosofia clássica para a Igreja Católica, em especial falando de São Tomás de Aquino. No século XIX, o Papa Leão XIII ele percebeu que a Igreja estava se afastando dos ensinamentos da filosofia clássica, em especial de São Tomás de Aquino. Com isso, ele cria a encíclica Aeterna Patris, onde ele fala da importância do estudo de São Tomás de Aquino na escola da filosofia clássica na Igreja Católica. Nessa encíclica, Papa Leão XIII exorta teólogos e intelectuais católicos a voltarem, a retornarem aos ensinamentos que São Tomás de Aquino nos deixou desde o século XII e XIII. E uma curiosidade, Papa Leão XIII, esse mesmo que escreveu a encíclica, ele teve uma visão. E nessa visão que ele teve do demônio atacando o mundo, ele criou uma oração, que pelo momento que nós vivemos é a oração de São Miguel. E mais importante, essa oração foi criada no dia 13 de outubro. Imagine você, 33 anos antes do Milagre do Sol, em Fátima, dia 13 de outubro de 1917. Um monge dominicano chamado Anthony Sertilange, buscando conhecer mais esses ensinamentos e aprofundar, em especial na encíclica do Papa Leão XIII, ele escreve um livro sobre vida intelectual em 1920. E o meu objetivo aqui é ajudá-lo, através do padre Sertilange, a você conhecer mais, tanto da vida intelectual, quanto estudar mais, ler mais e tomar mais conhecimento da nossa igreja e da nossa filosofia, que tanto sedimentou o nosso mundo ocidental. Você já se perguntou como escolher um livro? Por que ler um livro? O efeito que o livro pode causar em nós só depende de nós. Só depende da nossa ação diante daquele livro. Nós podemos ler por ler ou ler para crescer, para criar em nós um impulsionamento para as nossas virtudes e lutarmos contra as nossas paixões e os nossos vícios. Mas para isso, precisamos ter uma ação ativa diante da nossa leitura. Onde quero chegar com a leitura do livro? Qual o meu objetivo com a leitura daquele livro? A decisão é somente minha. Daí a importância de você selecionar os livros antes de lê-los. A importância de saber onde você quer chegar previamente à leitura de um livro. Dessa forma, antes de você ler o livro, você precisa conhecer o autor. Poucos se aventuram a saber quem é aquele autor daquele livro. Você precisa ler o prefácio, ler todo o índice do livro, saber quais assuntos serão tratados naquele livro. O livro, a leitura, é o final de todo esse trabalho do pensamento prévio de saber onde quero chegar. Uma vez que eu tenho uma meta e fazendo todo esse trabalho prévio para a leitura do livro, ao ler o livro, o próprio livro já vai falando sobre outros autores e já vai dando direcionamento sobre outros livros que podem ser lidos a partir desse. E com isso você vai montando uma coletânea de livros que você vai deixar guardado com o objetivo que você previamente já traçou para você. A igreja, com o tempo, ela foi entendendo que o conhecimento de tudo facilitaria defender uma verdade. Isso é alicerçado com a escolástica no século XII, XIII e XIV, onde os intelectuais daquela época eles procuravam estudar de todas as matérias, história, geografia, filosofia, artes, para que uma verdade pudesse ser defendida de forma quase tangível, que era o objetivo escolástico. A verdade precisa ser defendida, e já desde então era tão defendida que não se conseguia relativizá-la, já que com o conhecimento do todo facilitava muito bem ir contra ou defender aquela verdade contra qualquer relativismo. O verdadeiro intelectual é indiferente ao mundo, isto é, o mundo acontece, independente das informações que chegarem a ele, não importa, porque ele sabe a verdade. Ele sabe como defender a verdade, inclusive reconhecendo a perfeição do outro, sabendo das qualidades que o outro possui e não se adapta a nenhuma degradação que o mundo possa lhe oferecer. Os filósofos da antiguidade, eles de tal forma eles buscavam a verdade, que Sócrates, somente nessa busca, ele entendeu que havia um Deus. Sócrates, diante de todos os filósofos da época, ele foi o primeiro a falar que existe um Deus. Ele é único. Isso sem ter o menor conhecimento sobre o judaísmo, nem mesmo o cristianismo, pois estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Mas a busca da verdade o levou a entender que existe um Deus e ele é único. Você já pensou em como adquirir o conhecimento? Você sabia que São Tomás de Aquino escreveu 16 preceitos sobre como adquirir o tesouro da ciência? Nesse livro, Vida Intelectual, o padre Sertilange, ele não vai tratar dos 16 preceitos de São Tomás de Aquino sobre o conhecimento, ou melhor, o tesouro da ciência. Mas eu vou falar para vocês terem noção da profundidade. Não vos lanceis de pronto ao oceano, antes entrai pelos riachos e córregos.
pois é conveniente que do mais fácil desemboque ao mais difícil. Que sejais lento em falar e lento em chegar onde se fala. Conservai a pureza da consciência. Não deixeis de vos entregar à oração. Gostai de frequentar vossa cela, se quereis ser introduzidos na cela da vinha do Senhor. Mostrai-vos amável com todos. Não queirais andar investigando os atos alheios. Não sejais demasiadamente íntimo de ninguém, pois o excesso de familiaridade gera o menosprezo e é a ocasião de subtrair tempo ao estudo. Não participeis de maneira alguma das palavras e obras de homens do mundo. Fugi, sobretudo, do ativismo inútil. Não deixeis de seguir o rastro dos santos e dos homens de bem. Não olheis quem diz, mas aquilo que disser de bom, confiai à vossa memória. Tratai de compreender aquilo que ledes e ouvis. Esclareceis sempre vossas dúvidas. Esforçai-vos para colocar tudo o que puderdes no cofre de vossa mente, como quem deseja ser o copo. E por último, não investigais coisas que ultrapassam vossa capacidade. São Tomás de Aquino, nessa conversa com o Frei João, ele dita essas 16 regras. Esse livro, Vida Intelectual, não vai tratar sobre isso, mas disseca um pouco alguns desses 16 tópicos. Numa época onde nós precisamos de luz, precisamos mostrar o caminho de como alcançá-la. Você acha que é só estudar e pronto? Que a inteligência depende só de você? O monge Sertilanges diz que a vocação intelectual precisa ser vivida à luz do Deus eterno, contando com sua providência. Não é somente você buscar a leitura por buscar, você tem uma meta e corre atrás dela. Você precisa contar com a providência divina, com Deus que efetivamente pode trabalhar em você naquele conhecimento que você procura se aprofundar. Querendo a verdade, sendo Deus a verdade, Ele saberá melhor do que nós o que precisa entrar em nossos corações, o que precisa ser aprofundado em nós, sempre com o objetivo final de termos uma vida virtuosa, longe de vícios e paixões. Dessa forma, existe a importância que a revelação divina se concretize em nós através dessa busca que faremos em nossas leituras. Dessa forma, a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, não é uma satisfação de ego. Nós precisamos contar com a graça divina. São Tomás de Aquino ele fez uma oração para que possamos fazê-la sempre que formos estudar, pois ele entendia claramente, junto com toda a escola escolástica da qual ele fez parte, que precisamos contar sempre com a graça divina para termos esse conhecimento em nós. É importante investir na vida intelectual sem desanimar. Este querer inicial é que vai proporcionar todo este caminho. Todos os desânimos pelos quais você possa passar nessa busca pela vida intelectual, elas cairão perante esse desejo inicial, esse querer inicial. Ele que vai sedimentar todo este caminho pelo qual você vai passar nessa busca pela verdade. Fidelidade todos os dias. Esse é o grande segredo da vida intelectual. Ter o seu horário, o seu cantinho e a fidelidade todos os dias. Isso que vai alicerçar essa sua busca constante. Não pode perder um santo dia. Todos os dias, naquele horário, você terá esse compromisso da leitura. Você tem horário para acordar, você tem horário para almoçar, você tem horário para jantar. Dentro do seu horário, você precisa ter o seu horário para o estudo, o seu canto para o estudo. Você tem um canto para você poder almoçar. Você tem o seu canto para poder jantar. Você precisa ter o seu canto para poder fazer o seu estudo, para poder buscar essa vida intelectual, para fazer a sua leitura. Não podemos esquecer que é a graça de Deus que vai nos acompanhar durante toda essa nossa vida intelectual. Dessa forma, precisamos dele presente nos nossos estudos. Não podemos fazer por fazer e nem afastado dele. Ele precisa estar presente. Já que contamos com a graça de Deus e ela precisa estar em nós, é incrível perceber o quanto Deus ele vai direcionando o nosso estudo. Às vezes nós estudamos 5, 10 páginas e daquelas 5, 10 páginas Deus escolhe aquilo que precisa ficar em nós. E é interessante perceber isso no seu dia a dia, que Deus ele vai escolhendo para você. Se fosse uma outra pessoa, Deus escolheria outras coisas para ele decorar, ele sedimentar e guardar dentro dele. Porque essa providência, ela é pessoal, é para cada um de nós. A verdade sempre abrirá espaço para mais verdade. E o contrário também é um fato. Se você busca os vícios e as paixões e ao mesmo tempo tenta buscar a verdade, um não consegue permitir o outro.
Com isso, você não vai alcançar o seu objetivo da vida intelectual, que é buscar a verdade. Daí a importância de você saber fazer com que o seu viver seja o mesmo daquilo que você está desejando. O seu viver não pode ser o contrário daquilo que você busca. Os dois eles não vão se casar. Resumindo, para você ter uma vida intelectual, previamente você precisa saber onde você quer chegar. Sabendo onde quer chegar, escolher um livro. Mas para isso você precisa conhecer, saber quem é o autor, ler o prefácio e ler todo o índice. Uma vez lendo, você vai descobrir novos autores. Descobrindo novos autores, você montará sua biblioteca de estudo. Importante é a sua fidelidade, não podemos esquecer. Todo dia, no mesmo horário e no mesmo local. Tenha sempre seu caderno de anotações, isso é importante, onde você pode revisá-la conforme você vai estudando. Agora, daqui para frente, essa jornada é com você. Você precisa ter essa fidelidade dia a dia. Se você gostou e quer fazer parte desse resgate da vida intelectual, me siga e vamos juntos nessa jornada.